igreja, porque é uma alegria ter você aqui conosco nessa manhã. Tema: Enfrentando Gigantes. Eu gosto dessa poesia de Antônio Gideão, Em Movimento Perpétuo. Diz assim: inútil seguir vizinhos, querer ser depois ou ser antes. Cada um é seus caminhos. Onde Sancho vê moinhos, Dom Quixote vê gigantes. Vê moinhos, são moinhos. Vê gigantes, são gigantes. O que nós enxergamos na vida está profundamente relacionado com esse mapa interior que nós temos dentro do nosso coração. Quais são as lentes que nós usamos para enxergar a vida? Quando nós falamos de gigantes, inevitavelmente nós lembramos da sua origem na mitologia grega. Gigante vem da palavra grega gigas, gigabytes, e descreve estes seres de enorme força e poder que foram produzidos do céu, numa união do céu com a terra. E eles são ameaçadores. E na mitologia greco-romana, a única maneira de se vencer um gigante era quando um deus se unia com um ser mortal, uma pessoa humana. E assim eles derrotavam juntos um gigante. Bastante sugestivo. Mas o conceito de gigante extrapolou a mitologia e a linguagem mitológica. Porque gigante passou a ser aquilo que nós descrevemos como ameaçador na nossa vida. Todos nós enfrentamos, em algum momento, uma ameaça que parece estar totalmente fora do nosso controle, além daquilo que nós podemos fazer. E a Bíblia é repleta de exemplos sobre isso. No texto de hoje nós vamos ver como o povo de Israel teve que lidar com seus gigantes. Numa figura de linguagem, o que eles iam enfrentar ali era realmente algo monstruoso, inusitado, imenso. E talvez você que esteja aqui nessa manhã esteja enfrentando gigantes. Não sei quais são, mas talvez você esteja. Para o povo de Israel, no momento da história que nós vamos meditar nessa manhã, eles tinham 3 gigantes que eles precisavam enfrentar. Um era o gigante da transição. O outro era o gigante da travessia do Rio Jordão, que estava com águas caudalosas no tempo das cheias. E o terceiro era o gigante da tarefa. A primeira coisa que eles iam enfrentar depois de atravessar o Rio Jordão era Jericó, a cidade fortificada por muralhas com guerreiros habilidosos. É claro que eu não vou falar desses 3 gigantes hoje, mas apenas de um deles, que é o gigante da transição. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Deuteronômio, no capítulo 20, nós vamos ler do versículo de 1 a 4. Deuteronômio 20, de 1 a 4. Se você encontrou, diga amém. Eu espero mais um pouquinho. Deuteronômio, capítulo 20, versículos de 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados nem atemorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar a vitória a vocês. Não é um texto maravilhoso esse? Esse texto se encontra nessa porção do livro de Deuteronômio, e você lembra, Deuteronômio significa repetição da lei. Por isso, quando você já leu os livros anteriores e vai ler esse livro, você fala: eu já vi isso, parece que eu já vi essa história. Sim, Moisés está repetindo aquilo. Assim como nós fazemos com os nossos filhos. Nós repetimos e repetimos os mesmos ensinamentos
para que aqueles valores, aqueles princípios se cristalizem na vida deles. É a mesma coisa que Moisés faz. Inspirado pelo Espírito Santo, Moisés agora está escrevendo esse livro e ele tem 120 anos de idade. Ele está chegando no final do seu ministério. Mais do que no final do seu ministério. Ele está chegando no final da sua vida. E há uma nova geração. E para essa nova geração, Moisés quer deixar esse registro de quem é Deus, do que fez Deus. O livro é dividido em 3 partes. O que fez Deus, o que faz Deus, o que fará Deus. Mas veja que é um momento muito sensível para eles. Porque agora Moisés, esse grande líder de Israel, ele vai sair de cena. Ele vai encerrar o seu ministério e vai encerrar a sua vida desse lado da eternidade. É o que nós poderíamos chamar de o fim de uma era. Era o fim de uma época inteira, de um tempo. Imagine a grandeza da liderança desse homem. Moisés, como você sabe, foi o homem a quem Deus comissionou que libertasse o povo do Egito. Ele foi o homem que enfrentou o faraó, o homem mais poderoso daqueles dias. Foi o homem que invocou os flagelos divinos, as 10 pragas sobre todo o Egito. Foi o homem que com o seu cajado abriu o Mar Vermelho, que durante a peregrinação no deserto recebeu as leis de Deus para transmitir ao povo. Foi o homem que orou e Deus enviou maná e alimento para ele, sustentou aquele povo no deserto. Foi o homem que fez brotar água da rocha com o seu cajado. Foi um homem excepcional, em termos de exemplo de fé, talvez o maior líder que Israel já teve. Moisés. Moisés era tão próximo de Deus na sua voz profética, que veja o que diz o texto sagrado, no livro de Êxodo, no capítulo 33, versículo 11, na parte A do versículo, diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Mas agora Moisés está escrevendo esse livro de despedida. 3 discursos. A parte que lemos é uma parte que fala quando você for enfrentar a guerra. É importante isso. Moisés não disse se você for enfrentar a guerra. Moisés diz quando você for enfrentar a guerra. É inescapável enfrentar guerras, é inescapável enfrentar batalhas, é inescapável enfrentar situações que são tão maiores do que nós somos. Quando você for enfrentar a guerra. Então nós podemos ver nesse texto que o primeiro gigante que o povo de Israel tinha que enfrentar era o gigante da transição, é o gigante da mudança. O tempo de Moisés chegou ao fim. Um novo líder vai surgir agora. Como seria o desfecho disso? Eles não sabem nesse momento. Então considere o que diz Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu. Israel era historicamente, e é até hoje, uma nação pequena. Mas naqueles dias eles eram uma nação pequena, cercada por potências mundiais, que tinham vantagens militares das mais diversas. Tinham mais soldados, tinham mais cavalos, tinham mais carruagens de guerra, ou seja, eles tinham vantagem tecnológica, inclusive em relação a Israel. Qualquer um de nós que olhasse uma batalha dessa diante de um gigante, ficaríamos assustados, aterrorizados. É uma briga desproporcional, uma luta desproporcional. E eles estão exatamente diante disso, com o desafio de não ter o mesmo líder que é Moisés. Aí o texto diz o seguinte: não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. E esta é a causa da segurança diante das batalhas, pois o Senhor, seu Deus, estará com vocês. Não era Moisés que tinha que estar com eles,
Não era nem mesmo Josué a peça mais importante. Em que pese que Deus tenha usado Moisés de uma maneira tão extraordinária, quem tirou, o próprio Moisés diz, quem tirou vocês do Egito foi o seu Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso. Quer dizer que quando nós enfrentamos essas circunstâncias que mudam de repente na nossa vida, e veja, mesmo aqueles que têm espírito mais aventureiro, que gostam de mudança, que odeiam rotina, reconhecidamente não querem enfrentar algumas mudanças que causam dor, tristeza, problema de saúde, a perda de alguém que amamos, perder o emprego. Nenhum de nós quer esse tipo de mudança. Mas apesar disso, muitas vezes nós temos que lidar exatamente com esse tipo de mudança. E quando nós olhamos para essas mudanças que vêm sobre nós de modo inesperado e não planejado, a primeira pergunta que nós precisamos responder é: quem está no controle? Quem está no controle? Sofremos muitas vezes porque pensamos que nós estamos no controle. Mas de repente nos vemos nesse redemoinho de coisas acontecendo e nos damos conta, não, eu não estou no controle. A primeira lição para enfrentarmos os nossos gigantes é termos clareza de quem está no controle. E Moisés disse: quem está no controle é o Deus Todo-Poderoso que tirou vocês do Egito, que está com vocês hoje e estará com vocês amanhã. É um exercício de fé. Veja algumas passagens da Bíblia que falam sobre isso e que trazem um paralelismo importante nessa reflexão. Isaías capítulo 31, versículo 1. Que aflição espera os que buscam ajuda do Egito, que confiam em seus cavalos, carros e cavaleiros e dependem da força do exército humano, em vez de olhar para o Senhor, o Santo de Israel. Salmo 20, versículo 7. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Provérbios 21, 31 diz assim: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Quando você enxerga situações que estão acima da sua capacidade, quando você se vê diante de gigantes na sua vida, lembre-se, Deus está no controle. A batalha é do Senhor. E algumas vezes, queridos, nós vivemos situações que nós quase nos desesperamos da vida. Por quê? Porque nós temos uma visão horizontal. Nós olhamos e pensamos assim: quem que vai poder resolver isso? Como eu posso resolver isso? Como eu consigo lidar com isso? E nós achamos algumas vezes que as nossas orações podem manipular a Deus e obrigar a Deus a fazer a coisa do jeito que nós queremos. Mas há muitos mistérios metafísicos na nossa existência e as nossas orações não manipulam Deus. E aí nos damos conta que as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos. É uma visão horizontal da vida. E a resposta que a palavra de Deus nos dá para enfrentarmos os nossos gigantes é desenvolvermos uma visão vertical da vida. Deus está no comando. Deus está no controle. Eu quero que você pense nesse momento qual é o gigante que você está vivendo na sua vida, seja qual for. E ouça essas palavras: Deus está no controle. E confie em Deus. John Wesley era um pregador anglicano. Já era um pregador, já era um pastor. E ele saiu da Inglaterra e foi para a Geórgia, nos Estados Unidos, como um missionário. No trajeto, era feito de navio, veio uma tempestade terrível sobre eles. E ele ficou desesperado, de medo do que poderia acontecer. Era uma situação ameaçadora, era um gigante ali, uma tempestade enorme. Mas ele notou dentro daquele barco que tinha um grupo chamado de moravianos. Que eles estavam calmos, eles estavam tranquilos, eles estavam orando, eles cantavam louvores a Deus, eles citavam trechos da Bíblia. E aquilo foi um impacto tão grande na vida de John Wesley.
Ele que já era um pregador, mas que tinha tamanhas incertezas, que isso vai desembocar numa profunda transformação espiritual na vida de Wesley, que acaba fundando um movimento que ficou conhecido como o metodismo. E desse movimento, os historiadores dizem que foi o que evitou a Inglaterra de se envolver numa guerra civil sangrenta. Mas como isso surgiu? Quando Wesley olhou para aquele gigante que tinha à sua volta, ameaçador, e viu nisso uma oportunidade. Ele olhou pelas lentes de Deus. Deus está no controle desse barco. E se abriu para todas as transformações que Deus queria fazer na sua vida. Quando entendemos quem está no controle, maravilhosamente, nós vemos os gigantes se transformarem em moinhos. Nada mais que moinhos. Segundo, versículo 2 diz assim: quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, não tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, porque o Senhor lutará por vocês. Primeiro, quem está no controle? E segundo, qual é a sua fonte de conselho? Veja que ao invés de mandar os generais à frente da batalha, Moisés disse assim: vocês vão colocar os sacerdotes na frente da batalha. Quem eram os sacerdotes? Naquela época o sacerdote era um mediador entre Deus e os homens. A Bíblia e o Novo Testamento afirma que hoje nós somos sacerdotes diante de Deus. Isso se chama sacerdócio universal de todos que creem. Mas ele disse: coloca na frente do povo os sacerdotes. O que fazia o sacerdote? O sacerdote era responsável pelos rituais litúrgicos de Israel. Mas o sacerdote era responsável pelo ensino da lei de Deus, pelo aconselhamento e direção do povo. E Moisés disse assim: então, quando o sacerdote chegar lá na frente, ele já diz o que o sacerdote vai afirmar. Basicamente, o que o sacerdote vai fazer é repetir a palavra de Deus. Esse era o teste do conselho. Veja só. No livro de Levítico, que é o livro dos sacerdotes, de instrução sacerdotal, capítulo 10, versículo 11, diz assim: para que vocês, os sacerdotes, possam ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Note, Moisés disse: o sacerdote vai à frente para repetir a palavra do Senhor. Eles não vão inventar nada novo. Eles vão dizer aquilo que Deus já disse. E o que dizia o sacerdote nesse momento? Não tenha medo, não se aterrorize, não se atemorize. O Senhor vai com vocês na batalha. Conselho: quando você está vivendo uma transição de qualquer natureza, mudança no seu corpo, nós não queremos, mas vai acontecendo. Você vai tendo uma mudança de circunstâncias financeiras, talvez não era o que queríamos, mas pode acontecer. Ou dos nossos filhos, e as mudanças vão acontecendo, das mais diversas. Algumas mudanças alegres e felizes. Por exemplo, essa manhã, nós temos a alegria de anunciar que o nosso irmão Beto, agora, juntamente com a sua esposa Andréia, são avós. Olha que bênção. Nasceu. Essa é uma mudança feliz. É uma mudança alegre. Mas outras mudanças são duras e difíceis. E quando você está vivendo a mudança, você se lembra: Deus está no controle. Mas onde eu posso buscar fonte de sabedoria, de conselho, de direção? Quando eu era bem jovem ainda na escola, eu aprendi essa lição. A importância não só de conselho, mas de conselho sábio. Eu era um garoto brigão. E eu estava na 5ª série. Devia ter, se não era o ano que eu tinha repetido, eu devia ter 11, 12, eu não lembro. E eu arrumei uma briga. Eu estava sempre brigando. Mas essa briga foi especial. Porque nessa eu apanhei. Eu ganhei de presente um relógio Mondane. Lembra o Mondane? Pulseira de prata. Você entende, homem, isso daí. Pulseira de prata, aquele feixe mecânico, chique.
E quando eu fui golpear o meu adversário, a pulseira do relógio abriu. E eu resolvi, para não estragar o meu chique mondaine, parar a briga um momento para fechar. Não foi uma boa ideia. Eu me lembro do zumbido no ouvido até hoje. E quando finalmente, graças a Deus, apartaram aquela briga, eu já senti que um olho estava maior que o outro. E um amigo veio e me deu um conselho. Ele disse: Leandro, se você pegar essa trilha, você consegue pegar esse rapaz lá na frente. Olha para mim. Ele me deu um conselho. Mas era um bom conselho? Ali eu já aprendi a importância de que não é só ganhar conselho. Tem que aprender a ouvir bons conselhos. E qual é o teste de um conselheiro quando nós estamos vivendo transições na vida? O teste é o que diz Levítico. Essa pessoa que está me dando conselho leva Deus a sério? Leva a palavra de Deus a sério? Esse conselho que estão me dando reproduz o que a palavra de Deus ensina? E se a resposta for não, afaste-se desse conselho e busque conselhos que transmitam a sabedoria de Deus. John Piper disse o seguinte: amar a sabedoria é amar bons conselhos. Primeiro, quando você enfrenta um gigante, você precisa pensar: quem está no controle? E quem está no controle? Deus Todo-Poderoso. Segundo, quando você está vivendo essa loucura de transição e de mudança, você deve buscar conselhos sábios, piedosos, que reflitam a palavra de Deus. Mas, em terceiro lugar, você precisa sair para conquistar. A vida continua. Veja só. O texto nos diz, na sequência, versículo 4: pois o Senhor, o seu Deus, Deuteronômio 24, pois o Senhor, o seu Deus, ouça bem, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar vitória a vocês. Moisés não iria com eles, era o fim de uma era. Mas Moisés deixou claro: quem tirou vocês do Egito não fui eu, quem abriu o mar vermelho não fui eu, foi o Deus Todo-Poderoso, é o que Deus fez no passado. E Moisés afirma: o Senhor estará com vocês. Então não tenham medo, Ele está com vocês. Mas ele diz: ouça bem, quando você for para a batalha, Deus te acompanhará. Não dá para ficar sentado. Nas mudanças, nas transições da vida, não dá para ficar parado, lamentando ou sonhando. A promessa é que quando você se mexer em direção à batalha e você for enfrentar o gigante, o Senhor te acompanhará. Porque não adianta nada você dizer: ah não, Deus está no controle. Ah sim, quantos aqui creem que Deus está no controle? Então Deus está no controle, eu creio nisso. Ah, é verdade, eu preciso de bons conselheiros. Entendi, tem conselho ruim, tem conselho bom. O bom conselho é aquele que reflete a sabedoria da palavra de Deus. Entendi, então agora eu vou sentar e ficar calmo aqui. Não, Moisés diz: agora você vai se colocar em movimento. Porque o que quer que tenha vindo sobre a sua vida continua. Qualquer que seja o desafio que aconteceu com você, o impacto, o trauma, ou a dor que veio sobre você, agora chega, você já entendeu quem está no controle, você já ouviu um bom conselho, agora você precisa conquistar. Você precisa se colocar em movimento. Eu fui no médico um tempo atrás, de tempos em tempos eu faço um check-up. Aí o doutor disse assim: não, Leandro, tá tudo bem, mas assim, seria bom você praticar alguns exercícios. Eu falei: eu já pratico, eu faço. Ele falou: não. Essa frase é maravilhosa. Na sua idade, é importante que você faça isso. Agora imagine que eu voltasse para casa com essa recomendação médica e assistisse todos os vídeos sobre o tipo de exercício que ele me recomendou. No YouTube, todos os tutoriais. Eu entenderia tudo sobre agachamento, levantamento, tríceps, bíceps, perna, o que quer que fosse. Assisti tudo, sei tudo. E ainda comprasse um app, baixasse lá no celular um app, que me dá todo um cronograma de que horário eu treino, como é que treino. Mas não treinasse.
conversasse com as pessoas sobre o assunto, eu sei tudo, eu ouvi. Aí eu aprendesse mais, que tem músicas para te dar um doping de ginástica. Aí coloca a música da ginástica no celular e ouço em casa, e sei cantar a música. E aí vou num grupo de amigos e a gente canta aquela música junto, a gente até levanta a mão, aí a gente ouve alguém falar sobre ginástica, a gente lê sobre ginástica, a gente canta de ginástica, decora as fórmulas da ginástica, mas vai mudar alguma coisa? Deus está no controle, essa é a parte dele, aleluia. Mas há duas partes que a Bíblia atribui à nossa responsabilidade. Porque quando nós dizemos que Deus está no controle, nós não estamos falando de um fatalismo em que você fica sentado e não faz absolutamente nada. Nós entendemos que Deus está no controle, ouvimos os conselhos sábios da palavra de Deus e saímos para conquistar a vida como Deus deseja que conquistemos. Vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para enfrentarmos os gigantes que vêm ao nosso encontro, sabendo que o Senhor vai conosco. Ele vai junto e Ele lutará a nossa batalha. Qual é o seu gigante de transição na sua vida? O povo de Israel, eles tiveram que, depois de todos os discursos de Moisés, ir em direção ao Rio Jordão, e enquanto as águas ainda estavam correndo, tinham que fazer o quê? Pisar na água. Enquanto não pisasse na água, o rio não parava. E depois eles tiveram que ir até Jericó, com a muralha imponente, e caminhar ao redor de Jericó. Essa era a parte que cabia a eles. Eu creio que se você, hoje, tranquilizar o seu coração, sabe, Deus está no controle. Buscar conselheiros sábios que repliquem a palavra de Deus. E em terceiro lugar, sair para conquistar. Você vai ver o que Deus fará na sua vida. Mas não se renda, não pare. Hoje é o dia de olhar para os gigantes, enfrentar os gigantes e ver que o Senhor pode transformá-los em moinhos. Vês moinhos? São moinhos. Vês gigantes? São gigantes. O que vai determinar como você vai lidar com eles são esse mapa interior do seu coração. E queira o Senhor esteja enraizado na santa palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé.